correto? Será que isso não é inconstitucional? Veja, desde já eu lhe adianto, para fins da sua prova, pelo menos numa primeira fase, você não vai questionar isso. Para fins de primeira fase, você vai marcar lá a alternativa que disser que para levantar o sequestro, tem que comprovar a origem lícita dos bens. Tudo bem? Você vai marcar isso. Mas, programa como esse na TV Justiça, a gente tem que questionar. A gente tem que pensar. Porque na vida é assim. Na prova, a gente faz o que a gente precisa fazer para passar. Marca lá, mesmo a gente não concordando, mas marca lá o que está na lei. Agora, para a nossa vida, a gente tem que questionar as coisas. Senão a gente vira aí um mero robô. Veja. Vamos pensar comigo. Diz lá, nessas duas leis, que para levantar precisa comprovar a origem lícita dos bens. Vamos inverter o raciocínio. Para decretar o sequestro, basta que se tenha o quê? Indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Indícios. Suspeita. Fumaça. Ok? Agora, para levantar, o sujeito tem que comprovar de maneira plena e cabal que os bens têm origem lícita. Não tem uma desproporção aqui? Não tem? Evidente que tem. O correto seria o quê? O correto. Para levantar, basta que se apresentem contra-indícios. Indícios para decretar, contra-indícios para levantar. Ok? Tudo bem? E eu tive uma vez uma discussão muito longa com alguém, eu não lembro de qual ministério que era agora, uma discussão técnica, evidentemente, sobre esse ponto. E em dado momento da discussão, me disseram, não, porque pode ser o que você esteja pensando aí em casa. Não, mas se o bem dele é lícito, basta que ele comprove. Quem não deve, não teme. Esse argumento é ótimo. Quem não deve, não teme. Direito não é assim. Direito não é assim. Olha para a sua TV. Olha para o DVD que está embaixo dela, provavelmente. Ou para a sua própria TV. Você tem a nota fiscal dela? Você tem? Você tem a nota fiscal desse produto? Eu aposto que não. Eu, pelo menos, não guardo nota fiscal de nada. Péssimo. Tem que guardar, mas o normal das pessoas não guarda. Como é que você vai comprovar a origem lícita desse bem? E aí? Vejam, entendam uma coisa. Quando rasgamos um pedacinho da Constituição, ainda que seja contra traficantes, estamos rasgando a Constituição para todo mundo. Portanto, eu comungo da posição da doutrina que diz que esse dispositivo é inconstitucional por ferir a presunção de inocência. Porque fere a presunção de inocência. Você não vai botar isso numa prova. Claro, você está prestando defensoria pública, você põe isso. Lá é capaz de fazer sucesso uma tese dessa. Mas nos outros concursos não. Na OAB, então, nem se fala. Você vai marcar o que está na lei. E o que está na lei? Que para levantar o sequestro, precisa comprovar a origem lícita dos bens. Tudo bem? Tranquilo? Madeira, tem outras hipóteses de levantamento do sequestro? Tem sim. Tem outras hipóteses. São hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Por exemplo, se o sujeito é absolvido com trânsito em julgado, vai levantar o sequestro. Se não promovem a ação penal em 60 dias, vai levantar o sequestro. Tudo bem? Tranquilo? Absolvido com trânsito em julgado, levanta. Não promove a ação penal em 60 dias, levanta o sequestro também. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas aqui? Não? Muito bem. Vamos agora à nossa terceira pergunta. Na tela. Professor, é possível defender-se do sequestro de bens? De que maneira? Defesa no sequestro. Vamos bater nessa tecla. 3 são as formas de defesa no sequestro.
Primeira defesa, embargos do próprio acusado. Sim, sim. O sujeito diz, não comprei esses bens com dinheiro ilícito. O dinheiro que eu ganhei, o dinheiro que eu ganhei da herança do meu tio, eu comprei esses bens. O dinheiro do meu fundo de garantia, sei lá, qualquer argumento similar. A primeira forma de defesa são os embargos do próprio indiciado ou do próprio acusado. Existem mais 2 embargos. Primeiro, o embargo do terceiro que não tem nenhuma relação com o caso. Lembra o exemplo que eu te dei da matrícula? Gravam a matrícula errada. É 12696. Colocam 12996, por exemplo. Não. Embargos desse sujeito que foi indevidamente incluído, cujo bem foi indevidamente incluído no processo. Como é que ele vai saber? Ele vai receber uma intimação. Vai ver lá na matrícula do imóvel dele. Tudo bem? E existem os terceiros, a última forma de embargo, que é o embargo de terceiro de boa fé. Terceiro de boa fé. Como são esses embargos? Como é esta defesa? Pense em você, meu amigo. Pense em você. Trabalhou 30, 40 anos numa empresa. Aposentou-se ou foi demitido, levantou o fundo de garantia, comprou uma casa. Só que você não sabia que era uma casa de um traficante. Olha que azar, cara. E sequestram este imóvel. Você concorda que você não tem culpa? Você não pode ser punido? Não. Eles depois que vão atrás do dinheiro que você pagou. Embargos do terceiro de boa fé. Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos agora à nossa próxima pergunta. Na tela. Professor, eu vi na televisão outro dia que os bens de um criminoso foram a leilão. Isso é possível? Venda antecipada de bens. Isso é possível, sim. No direito alienígena, como alguns chamam, né? Direito alienígena, Madeira, de Marte, não. Direito alienígena, direito fora do país. Em todos os países, essa questão do sequestro não tem esse nome, é chamada de extinção de domínio. E ela dá mesmo uma ideia melhor do que a questão do sequestro. Extinção de domínio. Isso é possível, a extinção de domínio? Sim. Venda antecipada dos bens? É. Porque vamos pensar, um imóvel, tudo bem você manter lá, mas existem bens que vão perecer. Essa pergunta que o colega fez aí se refere a quê, provavelmente? Aos bens de um traficante, que foram todos levados à venda antecipada. Está prevista na lei de drogas essa venda antecipada. Cueca, perfume, o que mais que tinha? Faqueiro. Você concorda que são todas coisas perecíveis? Eu tenho que aproveitar agora. E o produto dessa venda fica depositado em juízo. Ah, Madeira, não pode levantar? Não, não pode. Não pode levantar. Tudo bem? Agora, Madeira, aproveitando a pergunta dele, eu tenho uma dúvida. Outro dia eu vi no jornal que tinha uns policiais usando o carro de um traficante. Isso é possível? É, isso é possível. Não, Madeira, pera um pouquinho. Polícia usar carro de traficante? Veja, a lei prevê essa possibilidade. E está correto. Muitas vezes eu preciso de um bem correto, de um bem descaracterizado, de um veículo, por exemplo, para chegar até outros traficantes, porque os carros já são manjados. É evidente que o policial não pode usar isso para seu uso pessoal, é sempre uso profissional. Precisa da concordância do Ministério Público e da autorização do juiz. Tudo bem? Tranquilo? Então guarde essa ideia.
Eu posso vender os bens, fazer a alienação antecipada, extinção de domínio antecipada,